Olá, livres pensadores, escreve que acontece. Eu tenho muitos cadernos onde eu escrevo tudo sobre a minha vida. Também tenho carta mágica. Uma carta mágica que eu escrevi há um tempo atrás e tudo que eu escrevi naquela carta se deu. E depois que tudo tinha se dado, eu olhei para mim no espelho e falei, nossa, devia ter sido um pouco mais ousada, né? Mania minha de não ser tão ousada nas coisas para mim. Eu pensei assim. Mas que bom que eu escrevi, que bom que eu vi, senti e experienciei na minha jornada a habilidade de tudo que eu escrevo sim acontece. Tem muitas pessoas que têm essa habilidade, que tem algo dentro delas que as impele à escrita. É algo assim natural a elas, elas curtem escrever. Eu curto escrever, mas não tanto quanto pensar. Pensar para mim, pensar e sentir para mim é uma habilidade muito incrível, muito poderosa. Mas como nós, filhos de Deus, somos dotados dessas capacidades, nós criamos com o olhar, nós criamos através de falar, nós criamos pelo ato de pensar, nós criamos através de sentir, nós criamos através de escrever. E na hora que nós vamos escrever algo sobre a nossa vida, seja através de que forma for, vamos supor hoje a carta mágica. Eu vou escrever sobre a minha vida em uma carta mágica. Então eu tenho que ter certeza sobre aquilo que eu vou escrever para mim, para minha vida, a minha experiência. Não faz mal que a minha experiência seja ali em volta com algumas pessoas, mas é aquilo que eu desejo. Então eu escrevo com todo o amor do meu coração. E no final, eu me permito fluir grandemente na gratidão por tudo aquilo ter se dado na minha vida, ter sim realizado na minha experiência. Aqui no canal eu tenho uma prática de 21 dias, escreve que acontece também. A Grande Vida me proporciona, eu vou deixar o link da descrição do vídeo para vocês saberem o que se trata, para quem não conhece. O vídeo se chama A Receita do Sucesso, Isso Precisa Ser Espalhado. Ali eu explico tudo sobre essa prática, onde você escreve sobre a sua vida, intenciona e depois você agradece, mas essa prática é para quando você tem intenções a curto prazo, que você quer que se manifeste na sua vida a muito curto prazo. Já a carta mágica é para algo a médio e longo prazo. E quando eu intencionei através da carta mágica foi a médio prazo. E realmente tudo se deu e eu fiquei assim muito feliz. Tem pessoas que escrevem cadernos de gratidão e no meio das gratidões daquele caderno, do que elas vivenciam realmente, elas colocam ali aquilo que elas querem vivenciar. E de repente, quando elas leem cadernos antigos, leem fatos que passou, cadernos de 1 ano atrás, cadernos de, às vezes, 6 meses atrás, elas leem aquilo que elas escreveram ali e realmente o que elas escreveram ali já tinha se manifesto na vida delas. E elas nem sequer perceberam. Olha que lindo, que mágico, que incrível isso. Hoje eu tenho depoimentos sobre carta mágica. Um deles bem curtinho, e eu já falei lá no Instagram sobre ele. Uma menina mandou uma mensagem curtinha para mim, dizendo que ela tinha escrito sobre ter um relacionamento. Ela falou sobre como ela queria viver esse relacionamento, tudo sobre o companheiro da vida dela. E 3 meses depois, mais ou menos 2 ou 3 meses depois, ela conheceu um rapaz. Ela disse que, veja bem, nota da Vânia. Ela escreveu sobre o que ela desejava viver em um relacionamento e como seria o rapaz, o companheiro dela. E escreveu e esqueceu. Escrevi, guardei a carta, esqueci. Aí ela conheceu um rapaz, começou a namorar o rapaz. Um belo dia ela achou, há bem pouco tempo atrás, ela achou a carta, leu e realmente o rapaz fechava com tudo aquilo que ela tinha escrito na carta. E ela estava muito feliz.
Eu não sei se ela mandou esse depoimento para mim no YouTube ou se mandou depoimento no Instagram. Nesse momento eu não lembro nem do nome dela. Sinto muito por não lembrar o nome dela. Mas assim, é incrível como muitas pessoas escrevem as suas cartas, elas sabem o que elas escreveram, guardaram as cartas, não leram mais. E tudo que elas escreveram se dá na vida delas, mais dia, menos dia, mais cedo ou mais tarde. Hoje eu vou falar para você sobre a Verônica. A Verônica, ela é uma moça que sempre estudou muito, filha de professores, o pai professor, a mãe professora, sempre envolvidos em estudar cada vez mais, em alavancar a carreira deles nos estudos. Enfim, pessoas assim realmente que gostam do hábito de estudar, estão sempre assim se atualizando na área deles, na área de estudos deles. Pois bem, ela disse que sempre teve no ambiente mental dela, sempre cresceu vendo o pai estudando, a mãe estudando, o pai lendo livro, a mãe lendo livro. Ela disse que música e leitura na minha casa, Vânia, era uma coisa assim muito natural. Muitos amigos dos meus pais indo em casa, isso foi muito natural na minha vida, desde pequena. Também sempre gostou muito de estudar, a Verônica, sempre se empenhou, sempre foi uma boa aluna na escola, enfim. Um belo dia, quando ela tinha uns 14 anos de idade, uma amiga da mãe dela de infância, assim, que foi colega de bairro, foi visitar a mãe dela e a mãe dela ficou muito feliz, a recebeu assim, com um sorrisão. E ela disse que quando aquela mulher entrou na casa dela, assim, era uma mulher tão linda, tão bem vestida, uma bolsa lindíssima, uma roupa maravilhosa, um salto altíssimo, magra, cabelo todo arrumado, bem maquiada, enfim, perfumada. Ela foi ver minha mãe, saiu da empresa dela, foi ver minha mãe. E aquela visão daquela mulher me impactou, Vânia, me impactou, eu não sei porquê. Não sei porquê me impactou tanto, ela contando pra mim. E quando minha mãe foi levar ela na porta de casa, eu fiquei olhando pela janela de casa, o carro dela, Vânia, era um carro assim que eu nunca tinha visto. Lindíssimo. E quando ela estava conversando com a minha mãe serviu um café para ela, eu ouvi ela falar, minha mãe perguntou para ela onde que ela estava trabalhando, como é que ela estava vivendo. Ela disse que estava muito bem, que ela estava trabalhando numa multinacional e que realmente ela tinha assim, estudado muito para conseguir assim, chegar a trabalhar naquele lugar. E ela estava muito feliz por estar trabalhando lá. E ela assim, que ouviu aquilo, ficou assim, associou na mente dela assim, de menina, aquela mulher belíssima, com aquele carrão, com aquela roupa linda, com aquele cabelo, toda maquiada, toda linda, mulher toda linda. Saltão. Foi visitar a mãe, super simpática, super gentil. Ela disse que fez associações imediatamente na mente dela. Pois bem, Verônica fez faculdade, quando ela estava nos bancos da faculdade já foi chamada para trabalhar na empresa que ela estava trabalhando. E, enfim, sempre voltada a estudar muito, teve muitos namorados, mas nenhum deles assim, como estava sempre estudando muito, o foco dela, principal dela era trabalho, carreira, ela assim, nunca deu muita assim, atenção assim, a namoros. Assim, teve lá o relacionamento dela, mas não era assim, nada assim que ela pensasse em querer assim, levar avante. Enfim, um belo dia, a amiga dela dentro do trabalho mostrou para ela um monte de vídeos da lei da atração e ela disse que ficou apaixonada, que ela nunca tinha visto nada disso, nunca sabia nem o que era a lei da atração. Assim, a minha amiga me mostrou um mundo novo, um mundo mental, ok? Ela me mostrou um mundo mental e eu não sabia que ele existia. Sabe, eu era assim uma pessoa que era para os livros, para o trabalho, entendeu? Eu nunca tinha pensado assim nesse lado. Pois bem, a amiga mostrou, a gente precisa fazer isso para a gente ter os nossos projetos aprovados com mais facilidade, para a gente alçar voos na nossa carreira. A amiga dela falando para ela, uma amiga muito amiga dela. E ela disse que começou as técnicas que a amiga dela começou a escrever coisas assim que ela queria vivenciar e as coisas começaram a se dar. Ela disse que projetos que eu gostaria que fossem aprovados na empresa onde eu trabalhava, foram aprovados rapidamente. Muitos sucessos assim, graduais, assim, pontuais na minha carreira, na carreira da minha amiga.
Eu intencionava por ela intencionava por mim, e ela foi assim, muito bom ela ter me apresentado esse mundo. E ela disse que viu um dia na internet a carta mágica do amor, e ela disse que, Vânia, eu vi o seu vídeo, vi que aquela moça escreveu, e ela foi ousada a escrever para 2 meses, uma carta que era para 6 meses, quer dizer, 3 meses, uma carta que era para ser datada para 6 meses, e que em 3 meses ela conheceu um rapaz que ela se interessou muito, o rapaz por ela, e ela por ele. E eu resolvi escrever a carta. Escrever uma carta, eu vou escrever. Qualquer hora dessa eu vou decidir tudo que eu quero pra mim e vou escrever. Um belo dia ela voltou da praia, sentou, almoçou, tomou banho, sentou lá no quarto dela e foi escrever uma carta sobre o que ela desejava na carreira dela. Em primeiro lugar e depois em um relacionamento. Ela escreveu: Vânia, assim, naquele momento eu estava muito de boa comigo, estava muito de boa, estava muito bem, e escrevi a carta. Dobrei, guardei no lugar, no cantinho lá no meu guarda-roupa, coloquei dentro de uma bolsa, deixei lá. Vânia, parece mentira. Ela assim, Vânia, parece mentira o que eu vou dizer pra você, ok? Comecei a mandar currículo. Mandar currículo para as pretensas, né, multinacionais. A minha empresa, a empresa dela, prestava muito serviço para muitos multinacionais, né? Então ela disse que às vezes iam pessoas, funcionários das outras empresas lá, e ela conhecia alguns funcionários, algumas funcionárias que prestavam serviço para faziam reuniões, enfim. Ela não deu detalhes sobre. Ela disse que uma vez ela entregou na mão, o meu currículo dela na mão de uma moça que trabalhava numa multinacional. E a moça guardou na pasta dela, tal, os documentos dela, e ela disse que a moça levou o currículo. Um belo dia ela foi chamada para fazer uma entrevista. E ela passou na entrevista, conversou com o chefe dela, passou na entrevista e foi contratada pela multinacional. A amiga dela, que apresentou a lei de atração para ela, ficou assim, chorou, rios, porque a amiga ia mudar de empresa. Alguns meses depois, a amiga dela também foi contratada por essa multinacional. Ela assim, eu intencionei que ela viesse trabalhar comigo aqui. Foi muito rápido, a minha chegada nessa empresa foi muito boa, fui muito bem recebida, muito bem acolhida. Intencionei também em fases curtas, assim, ser muito bem recebida. Enfim, muito bem acolhida pelos novos colegas de trabalho. E ela disse que ficou muito feliz, muito feliz de estar trabalhando naquele lugar, totalmente novo para ela. Finalmente estou trabalhando numa multinacional. Realizei meu sonho. E um belo dia ela conheceu um rapaz. E um se interessou pelo outro. E ela está namorando com ele. Ela está muito feliz, ele está feliz. Os dois são assim... Ele trabalha numa empresa também, um rapaz bem sucedido na carreira, também estuda muito dedicado à carreira, ela também. Os pais dela estão felizes. Então, assim, Vânia, eu não acredito como as coisas, quando a gente intenciona, quando a gente coloca ali, quando a gente agradece, que magia incrível, que magia maravilhosa, como é bom, como é prazeroso nos envolver com essas energias incrivelmente poderosas na nossa vida. Como eu abençoo, como eu agradeço a minha amiga por ter me mostrado esse mundo. E como eu agradeço também aquela pessoa ter ido visitar minha mãe lá atrás, que despertou em mim um desejo de trabalhar em empresa grande, de trabalhar, sabe? Enfim, me despertou em mim um desejo que eu, naquela época, eu nem imaginava. Eu só achei aquela mulher maravilhosa. A palavra que definia aquela mulher dentro da minha mente era maravilhosa. E que é, assim, que de certa forma, esse meu depoimento inspire as pessoas a estudar, a mergulhar nas suas carreiras, escrever através de serem bem-sucedidas, escreverem através de terem seus relacionamentos incríveis, escreverem, que realmente acontece. As coisas que ela escreve no dia a dia, pequenas vitórias do dia a dia, de aprovação disso, aprovação daquilo, ela disse que, Vânia, tem horas que os projetos não são aprovados e ela entende. Ela entende, está tudo bem. Mas a grande maioria das vezes,
tudo flui. E ela está muito, muito contente com tudo isso. Por que eu falei sobre a Verônica hoje, gente? Porque esse depoimento da Verônica, entre a escrita da carta e ela ter começado a trabalhar na empresa e ter começado a namorar esse rapaz e ela tá muito feliz, se deu tipo uma extensão de 11 meses, mais ou menos. Em nenhum momento ela titubeou, em nenhum momento ela ficou duvidando, em nenhum momento, será que vai acontecer, será que não vai acontecer? Não, ela escreveu e soltou. A menina que escreveu a carta do relacionamento praticamente esqueceu que tinha escrito a carta. Muitas pessoas escrevem suas cartas, escrevem suas intenções em seus cadernos, agradecendo sobre determinadas coisas da sua vida, mesmo que seja a curto prazo, e esquecem. E daqui um pouco elas estão vivendo aquilo que elas escreveram. Tem ou não tem uma graça infinita em tudo isso? Nós temos, dados por Deus, por o nosso Pai, o Pai de todos, nos habilitou a pensar, a tomar decisões, a agir. Ele nos habilitou a agir, a escolher, a usar. Ele nos habilitou a se atrever e se alegrar com a caminhada disso tudo. Ser feliz na caminhada. E quanto mais a gente se envolve na caminhada da nossa vida, uma hora a gente acerta. E, de repente, se a gente não acerta, tá tudo bem. É sinal que algo bom tá chegando. Algo incrível tá chegando. Tá tudo bem, sabe? Então, assim, gente, tem coisas na vida que aparentemente acontece no momento que a gente não esperava e nos surpreende, ou não acontece do jeito que a gente queria, naquele momento que a gente queria, mas depois vem algo que supera tudo aquilo que você imaginou. E a habilidade da gratidão, ela fecha tudo isso maravilhosamente, habilmente. Ser grato é algo que devia ser um sobrenome nosso. Eu sempre falo dos sobrenomes, né? Nosso sobrenome devia ser amor, gratidão, harmonia. E eu falo sempre sobre isso para vocês que se atenham ao fato que essas energias são incrivelmente abençoadas na nossa vida. Então, escreva sobre a sua vida. Escreva. Nesses momentos assim, ela estava ali, estava num dia de boa, voltou da praia, estava de boa ali, escreveu. Sentou e escreveu. Ela não se preocupou se tinha caneta, se era lápis, se era caneta. Não, ela escreveu. Escreveu o que ela queria. Escreveu. Guardou, dobrou a carta e guardou na bolsa. Um dia isso aqui, tudo que eu escrevi, vai acontecer. Beleza. E realmente aconteceu. As coisas foram acontecendo e aconteceu. E tudo fluiu na vida dela. Nós estamos no lugar certo, nas horas certas, com as pessoas certas, abençoadamente. Somos filhos do Criador. E quanto mais a gente entender isso, a unicidade com... Não terceirizar, ir direto ao ponto. Somos. A nossa conexão direta. Fecha os olhos. Deus e eu somos um. Eu sou o eu sou. Deus e eu somos um. Saber do amor por nós, da onde a gente veio, é o puro, a gente veio de um berço amoroso. Isso tudo faz total diferença. Modifica a nossa realidade. Ok? E assim é. As pessoas, quanto mais a gente ousar falar sobre nós, favoravelmente, pensar favoravelmente abençoar, isso tudo conta a longo prazo na nossa vida. Nós vivemos uma vida de eterno agora. Eterno agora. Eterno agora. Tudo que eu planto hoje, abençoadamente, um dia volta para mim multiplicado. Tudo que aquele abenço que eu abençoo hoje, volta para mim multiplicado. E se por acaso eu me atrever a amaldiçoar, seja o que for, alguém, alguma situação, alguma coisa, volta para mim também. Então, cuidado. Você é um ser altamente magnético, abençoado, querido e amado pela fonte,
A fonte é contigo o tempo todo o tempo. Então, saber disso, a nossa vida se torna muito mais incrível, muito mais feliz e muito mais abençoada. Dar valor a isso molda a nossa realidade. Tenho depoimentos, muitos depoimentos sobre a técnica do WhatsApp da Sayonara, uma conquista da Sayonara. Tenho depoimento da última oração que eu publiquei, gente. Já tenho depoimentos, mas eu vou falar sobre o primeiro que chegou para mim e brevemente estou contando para vocês. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho todas as nossas memórias compartilhadas e transmute todas essas energias na mais pura luz. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo. Sou grata. Te amo. Sou grata. Eu te envio a plenitude do amor divino. Eu te envio a plenitude do amor divino para curar, iluminar, abençoar e fazer prosperar sua vida, seu lar, seu mundo, seus negócios, seus afetos, seus relacionamentos. Que você seja infinitamente cercado de bênçãos. Todo o seu mundo, em toda a criação. Toda a criação abençoada seja. Até mais.